Eu vou abrir por acaso um livrinho Sementes de Felicidade. Vamos ver que lição que vai cair. Trate as pessoas o melhor que puder. Um bom relacionamento proporciona alegria, garante boas oportunidades no seu trabalho, na sua economia e abre caminhos para a sua realização social, cultural e religiosa. Dê-se com todos. Preste atenção aos que eles gostam que você faça ou não. Agrade sem bajulação. Ensina o que é bom e evite as amizades interesseiras. Dar-se bem com todos significa que você aprendeu a amar. Então agora eu convido todos a fechar os olhos, a se conectar com o alto. Vamos fazer nossa oração. Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre de luz. Pedimos a toda a pleiade de luz que sempre está conosco presente, se faça presente mais uma vez, nos dando o discernimento necessário para que possamos escutar o que for falado aqui hoje, sempre lembrando de pôr em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Que assim seja. Para nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Legado Kardeciano, do espírito Marco Prisco pela mediunidade de Divaldo Franco, no capítulo 11, quando ele fala no esforço cristão. Em favor da nossa própria tranquilidade, todos podemos e devemos disciplinar a vontade, entendendo que não existe vontade fraca, mas sim maus hábitos enraizados. É inegável que nós estamos vivendo tempos difíceis, talvez os mais difíceis que podemos lembrar ou que alguém possa nos contar e nós possamos associar. Nós sentimos um peso moral e um peso espiritual que sobrecarrega todos nós. Mas vem um espírito que escreve um livro em 1981, através da mediunidade de Divaldo Franco. E em 1981 esse espírito diz assim: em tempos difíceis, quando estamos sem a nossa tranquilidade, devemos lembrar e pensar que muito da nossa tranquilidade, muito da nossa paz de espírito, depende de nós. Nós precisamos realizar uma parte da paz que nos compete. Nós podemos até esperar um milagre, mas vai ser difícil se nós ficarmos passivos, se nós colocarmos para nós mesmos que depende de Deus única e exclusivamente o meu equilíbrio, a minha paz de espírito, a minha tranquilidade, a minha harmonia. Devemos fazer a nossa parte, devemos fazer alguma coisa. E para que nós possamos realizar essa tarefa íntima, nós precisamos de um elemento que todos nós possuímos. Não imaginemos, e os próprios espíritos nos dizem isso, não imaginemos que quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, que nós estamos abandonados. Jamais estamos abandonados. Nós possuímos espíritos amigos, nós possuímos mentores espirituais, nós possuímos espíritos familiares. Todos eles estão torcendo por nós, todos eles estão emitindo boas vibrações, todos eles estão nos auxiliando. Mas a gente mergulha na matéria. Nós mergulhamos no problema. Nós mergulhamos na dificuldade. E imaginamos que existe um poço ao nosso redor. E esse poço está nos tragando, está nos enterrando. Isso é uma percepção nossa.
Às vezes, a primeira pessoa do nosso lado, que está junto com a gente, nos diz, não é assim. Mas nós reforçamos para nós mesmos que nada dá certo, que eu não vou conseguir, que está muito difícil, que eu vou sucumbir. A pessoa do lado falando uma coisa e nós retrucando, insistindo. Nós estamos utilizando a nossa vontade, a nossa percepção, o nosso poder para nos colocar numa situação mais difícil do que aquela que já estamos enfrentando. Então passa por nós. Passa por nós a cura, passa por nós a situação melhor. E o espírito, quando ele não está encarnado no corpo físico, ele possui duas forças, o desejo e a vontade. O desejo é aquilo que ele busca e a vontade é a manifestação de lá e realizar. Essa vontade, ela está para nós como uma das asas, uma das molas que o espírito tem. E o espírito Marco Prisco diz assim, a vontade nunca é fraca. A disciplina é fraca. O nosso desejo está desvirtuado, mas a vontade é poderosa. Essa vontade é como se fosse um dínamo. Essa vontade é como se fosse um motor que nos impulsiona. A vontade dentro do espírito é como aquela raiz profunda que segura uma árvore de pé. E nós sabemos que muitas árvores possuem raízes tão profundas quanto são as suas copas. Coloquemos essa analogia para nós mesmos. Se imagine como uma árvore e imagine você cravado no chão. As tempestades vão vir, vão arrancar as suas folhas, vão quebrar os seus galhos, vão atazanar a sua vida. Mas a tua raiz está cravada lá no chão. E o que a vontade faz na árvore? 5 minutos depois que o galho dela é quebrado, 5 minutos depois que a folha dela é arrancada, 5 minutos depois que acaba a tempestade, o que a árvore faz? Se refaz. Aquele galho quebrado brota. Aquela folha que caiu, vem outra. A árvore não se dobra, porque a vontade dela é uma vontade simples, é a vontade de viver, de prosperar, de crescer. Mas a nossa está tão cheia de coisinha, a nossa vontade está tão cheia de vírgulas, tão cheia de mas, de senãos. Ela não é fraca. Mas os nossos maus hábitos de encarnados, de espíritos acostumados, somos capazes. Sempre que alguma coisa nos alcança, sempre que alguma coisa nos encontra, nós já possuímos dentro de nós todos os elementos que precisamos para superar aquele momento. Então imagine uma dificuldade. Quando essa dificuldade chegar em você, aquilo que você precisa para superar aquele momento já está dentro de você. Porque se não fosse assim, Deus ia ser muito miserável. Pensa num Deus miserável, cara, que te põe aqui, te põe numa dificuldade e não te dá elementos. Não te dá força, não te dá auxílio, não te dá parceria. Deus é miserável. Não é. Deus é Pai. E o Cristo, que aqui fala na vontade cristã, o Cristo disse assim, vocês são que nem eu, mas vocês precisam acreditar nisso. Vocês precisam colocar para vocês mesmos, nós precisamos colocar para nós mesmos.
Aquilo que o Cristo fazia, nós podemos. Por que não estamos fazendo então? Aonde está o problema? Deus, a sociedade, as pessoas, a encarnação? Não! Para de jogar a culpa fora. Começa a olhar para dentro. Quanto do problema que estamos enfrentando não passa muitas vezes pela nossa necessidade de superação. Em nosso próprio favor, devemos educar nossos pensamentos, pois pensamento é força e pensamento deve ser disciplinado para que possamos receber os benefícios que esse pensamento e essa disciplina proporcionam para nós. Quando a gente fala para a gente mesmo, e a gente tem que cuidar quando a gente expressa, pensar tem problema, mas é um problema menor. Quando a gente fala, eu não vou conseguir, não vai dar certo, Quando a gente fala, nós mesmos estamos ouvindo. E nós estamos criando para nós mesmos um condicionamento mental. E um espírito vem para nós e diz assim, cuida com o teu pensamento. E Emmanuel fala assim, cuida com o teu pensamento, mas sobretudo, cuida com o teu pensamento quando você está sozinho. Porque quando a gente está sozinho, nós estamos conosco mesmo. E esses pensamentos, essas vozes que nós ouvimos dentro da nossa cabeça, esse diálogo que nós temos conosco mesmo, cuidado. Porque nós podemos estar colocando para nós mesmos a dificuldade que depois vai nos atropelar. Nós estamos criando para nós mesmos uma parede intransponível que depois vai cair em cima de nós. Então, aquilo que se diz a respeito do bom pensamento, do pensamento positivo, não é só uma conversa, uma frase de efeito, uma circunstância que colocamos para nós mesmos. Aquilo é real, porque o pensamento constrói. Essa casa aqui começou num pensamento. Depois se manifestou numa vontade. E depois foi materializada pelas pessoas. Essa rua aqui começou de um pensamento. Alguém pensou nela e disse assim, vamos abrir uma rua que vá para aquele lugar. E daí, a partir dali, vamos realizar lotes. E então vamos tentar colocar luz elétrica. E quando der, nós vamos passar uma rede de água. E quando nós conseguirmos, vamos colocar um bueiro. Começou. Desde que você fizesse isso agora aqui sentadinho e tivesse uma criança aqui brincando. Começa e vira uma criatura. Mas o que nós fazemos com essa ferramenta poderosa que um espírito diz para nós? Ferramenta poderosa. Uma alavanca no qual você muda a paisagem, no qual você muda o teu coração, no qual você muda a tua família. O que nós fazemos com essa ferramenta poderosa, com essa alavanca poderosa? Não vai dar certo, eu não vou conseguir, ninguém me ama, tá tudo errado. E a gente fala isso para a gente mesmo. E nós somos disciplinados quando fazemos isso. Por que não fazemos a virada da chave na nossa cabeça e dizemos assim, daqui para frente não vai mais ser assim. Eu estou enfrentando um problema, mas eu vou vencer. Coloca a coisa boa. Muda o pensamento. Disciplina para você mesmo que nós precisamos trabalhar a nossa mente. Nós precisamos disciplinar a nossa vontade, disciplinar a nós mesmos. Porque o próprio Espírito diz, existem benefícios. Existem benefícios. Nós vamos ver as coisas de um outro ângulo. Nós vamos sentir as coisas de um outro prisma. Nós vamos atrair para nós auxílio, proteção. Nós vamos sintonizar com o bem. O bem nos cerca. O universo é uma manifestação do pensamento de Deus. Deus é amor infinito, é paz infinita, é harmonia infinita. Por que ao meu redor tem que existir o pânico, a dor, o medo e o desespero?
Porque Deus não me ama? Ou eu não sintonizo? Ou eu fecho a minha bolha e jogo tempestades lá dentro e fico reclamando da vida e reclamando das dificuldades ali? Benefícios que nos cercam. Em nosso próprio favor, devemos orientar nossas opiniões, desacreditando no êxito da maledicência e meditando antes de falar, porque a fala também constrói, para que nós não fiquemos escravos das nossas falas. Eu me cubro de desculpas, eu me cubro de dificuldades, eu só vejo a coisa ruim, eu só vejo o aspecto desagradável e eu falo isso para mim mesmo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Esses pensamentos vão circular dentro da minha cabeça, dentro do meu espírito, vão repercutir dentro da minha alma e vão me escravizar. E eu começo a olhar ao redor e penso, realmente não tem como. Tá fadado ao fracasso. Escravos. Nós ficamos escravos das nossas falas. E às vezes a gente fala bobagem e depois não tem como recolher as palavras. Às vezes a gente cria inimigos por conta das coisas que a gente fala. Então a maledicência, ela não tem êxito, não existe coisa boa na maledicência. Em difamar, em fazer injúria, falar mal dos outros, caluniar, maldizer, comentários maliciosos. Não existe êxito nisso. Não existe êxito em conectar a nossa mente e usar a nossa fala. A fala constrói. Os nossos casamentos todos são construídos através da conversa e do diálogo. E um sábio diz assim, quando você encontrar alguém que você gosta de conversar, você tem que casar com ele, porque no final é só o que sobra. Nada sobra. A única coisa que resta no final é conversar. Então, se você gostar de conversar com a pessoa, quando chegar no final das contas, está tudo certo. E a gente pode ficar escravo da coisa boa. A gente pode ficar escravo da boa fala, da boa conversa, da disciplina positiva, do bom ânimo, da exaltação. A gente pode ficar escravo de Jesus e falar das coisas do Mestre. A gente pode ficar escravo das coisas boas. Não é bom? E Jesus falou, né? Aceita o meu jugo. Você vai encontrar, mas o meu é leve. Ele não disse que não ia pesar, o dele é mais leve. Então a gente tem que carregar para nós mesmos a nossa vida. A gente tem que fazer esse esforço. Nós precisamos levantar. Jesus encontrava as pessoas e a energia dele era tão grande que as pessoas se ajoelhavam na frente dele. Alguns beijavam os pés do Cristo. E o Cristo erguia eles e dizia, de pé. Você vai encontrar Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o enviado de Deus, então fique de pé. Nada de ficar de joelhos, nada de beijar o chão, beijar os pés. De pé. E depois ele abraçava e dizia, você vai fazer o que eu faço. Mas você tem que ter fé. Mais do que um grão de mostarda. Então vamos ficar escravo dele. Se é para ficar escravo de alguma voz que fala na nossa cabeça, vamos ficar escravo da voz do bem. Da voz da disciplina, da voz da harmonia. Em nosso próprio favor, devemos vencer nossos impulsos inferiores, entendendo que não é o corpo que comanda o espírito, mas é o espírito que comanda o corpo. Lembrando que o espírito é o ser. Estamos vivendo uma encarnação, estamos encarnados, mas nós não somos o corpo que nos demonstra. Nós somos o espírito que veio. Dentro de nós. Se nós formos olhar, não é alguém mostrando, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos ver a chama que somos. Nós vamos ver o espírito que somos. Nós vamos ver que a nossa bagagem, aquilo que nós sentimos e sabemos, é muito maior do que vivemos até agora nessa vida. E o espírito Marco Prisco não tem mais corpo físico, ele está na realidade espiritual. E ele vem para Divaldo Franco e diz assim, eu vou levar para você um livro
Porque um dia talvez alguém use alguma coisa desse livro para falar para outras pessoas. E ele vai dizer, é um espírito. Esse espírito está vivo, ele não tem mais corpo. E isso é uma coisa que nós devemos identificar e aprender para nós. Ele não tem mais corpo, mas ele vive. Ele pensa, ele irradia, ele deseja, vontade, desejo, disciplina, ele as possui e ele usa. Nós estaremos nessa condição e já estivemos antes de encarnar aqui. Já encarnamos e desencarnamos diversas vezes. E em cada uma das nossas encarnações podemos evoluir. Uma nós podemos caminhar muito, na outra talvez estejamos estacionários. Mas precisamos pensar e caminhar sempre. É o espírito que pensa. Quando nós conversamos intimamente, é conosco que estamos falando. Ou estamos recebendo influências externas de espíritos que estão falando conosco e trazendo para nós as suas falas, os seus pensamentos. Estão se emiscuindo com o nosso pensamento. Então, se for para conversar com alguém, com Deus. Se for para lembrar de alguém e se comunicar com Ele, o Cristo. Porque Ele disse, vem para mim. Ele não disse assim, olha, eu não sei, talvez. Ele disse, vem, eu sou a luz, eu sou a verdade. E você não vai atingir lugar nenhum se você não passar por aqui. Eu sou o mestre e eu sou o guia. Eu sou o modelo e eu sou o guia. O modelo você copia e o guia você segue. O guia sabe onde ir. Ele já fez o caminho. Ele conhece a estrada. Ele diz, vem. E ele não faz isso com medo. Ele não tem dúvida. Nós é que temos dúvida. O Cristo não tem dúvida. Ele diz, vem para mim. Eu estou aqui. Quando você precisar, é comigo que você fala. Eu vou te ajudar. Eu sou responsável por você. Mas a gente tem dúvida. Mas será? Será que esse Jesus, será que esse Cristo tem essa capacidade de me ajudar, de me conduzir? Será que ele tem conteúdo para me satisfazer? Nós é que colocamos dúvida. Ele não teve dúvida nenhuma. Em nosso próprio favor, devemos dominar nossas paixões, pois elas nascem na alma e nós reencarnamos para vencer esses instintos, ao invés de vitalizá-los. Então, lá na questão 907 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, paixão é coisa boa? E os espíritos dizem, sim, é uma coisa boa. Porque as pessoas fazem coisas maravilhosas quando elas dominam as suas paixões. Então, as paixões são necessárias. Nós somos capazes de evoluir utilizando os mecanismos das paixões. Nós nos apaixonamos por algo e levamos isso à frente. Mas nós precisamos dominar. Porque os próprios espíritos dizem assim, olha, se você não dominar, é como se fosse um cavalo. E esse cavalo, as rédeas escaparam da sua mão. O que um cavalo, galopando a toda velocidade, sem rédeas, faz? É isso que são as paixões quando nós não as dominamos. Quando as paixões nos dominam. E esses instintos, esses movimentos, esses programas básicos que rodam dentro do nosso espírito, eles precisam ser superados. Nós precisamos sobrepor, nós precisamos colocar algo em cima disso. Nós precisamos criar a virtude que vai combater aquele defeito que nos acompanha. Mas precisamos criar, desenvolver, aprender a virtude. Não é alguma coisa que você põe ali e ela fica. A virtude precisa ser entendida, precisa ser construída. E a primeira coisa para a gente mudar os nossos instintos, os nossos hábitos, as nossas paixões infelizes, é vê-las como são. É uma coisa que me atrapalha, que eu preciso modificar? Se eu imaginar que a minha maledicência é uma virtude, não muda nada. Se eu imaginar que o meu discurso fatalista é uma virtude,
Não vou mudar nunca. Agora, eu preciso ver isso como um problema. E eu preciso criar a virtude que vai combater aquele caminho ruim que eu estou seguindo. E a partir dali, eu venho num crescente, numa virtude crescente, e me supero nas minhas dificuldades e melhoro, coloco uma virtude em equilíbrio com aquele defeito que me acompanha. Em nosso próprio favor, devemos triunfar sobre o nosso egoísmo, entendendo que qualquer êxito começa nas intenções e somente venceremos a jornada evolutiva se buscarmos nos conhecer. Olha novamente aí, o conhecimento sobre si mesmo. E muita coisa que nós vivenciamos tem suas bases no egoísmo. Então, o egoísmo, eu imagino, eu creio, eu entendo que as coisas são só para mim. Que as coisas devem vir para mim, que as coisas precisam ser minhas. E quando nós desencarnamos, absolutamente tudo fica, até as coisas mais caras, até aquelas mais profundamente responsabilizadas em nós. Fica tudo. Ficam os filhos, ficam os cônjuges, fica a família, o nosso corpo fica. Mas existem coisas que nos acompanham. Essas coisas que nos acompanham, elas são nossas. Então, eu me estabano durante a vida, eu arrumo inimigos, eu milito nas energias negativas, eu não cuido dos meus instintos, eu não cuido das paixões, eu sou destrambelhado. Isso vai junto comigo. Eu sou um desequilibrado total. Desencarno, viro anjo? Continuo desequilibrado total. Eu enveredo lá pelas drogas lícitas e ilícitas, eu me vicio em certas coisas que o mundo propicia, morri, passou tudo? Negativo. Continua, vai junto. Agora, aprendi a amar. A vida me envolveu de tal forma que eu fui obrigado a desenvolver em mim esse sentimento. Cheguei ao ápice da minha vida, desencarno, o amor vai junto. Eu tinha um defeito, mas eu fui uma vez numa palestra e me disseram que eu tinha que desenvolver uma virtude que combatesse aquele defeito, para que eu entre em equilíbrio. Eu fiz isso. Me acompanhe. Vai junto. Então as coisas do espírito vai tudo. Mas eu não queria que fosse. Certas coisas eu queria que morresse junto com o corpo lá. Não dá. Vai junto. As coisas materiais, essa escola que nos cerca, essas coisas todas que prendem a gente, que fazem pressão em cima da gente, que direcionam a gente, fica tudo. Por quê que fica? Porque é a lição que eu preciso. É a lição da família, é a lição do cônjuge, é a lição da saúde, é a lição da beleza, é a lição do dinheiro, do material, do trabalho, da sociedade, da natureza. É a lição. Que lição eu estou utilizando, eu estou vendo, eu estou usando? Egoísmo? É meu, é para mim, eu primeiro, eu mais? Eu sou melhor, eu entendo, eu vejo? Egoísmo? Que me acompanha depois? Como um aguilhão, como dizem os espíritos? O espírito não tem dor física, porque ele não tem mais corpo. Mas as dores morais dele são terríveis. E nós chegamos lá com o carimbo de egoístas, de sarcásticos, de não pacíficos. As coisas do espírito e a coisa da matéria. O que é do espírito, acompanha. E se a gente se conhece, a gente vai ser honesto com a gente mesmo e vai dizer, eu sou assim e isso aqui não é virtude. Preciso trabalhar, preciso melhorar. Em nosso próprio favor, devemos ajudar a lei do progresso, de modo que o mundo possa ser feliz, aprimorando o nosso entendimento e abrindo portas para a felicidade geral.
Lei do progresso. Inexorável. Evoluem os mundos, evoluem os sistemas, evoluem as sociedades, evoluem os espíritos. Lei do progresso. É inexorável. Nós podemos frear a nós mesmos. Eu posso, não vou evoluir. Vou atazanar e vou ficar aqui. O progresso continua. Não atrapalhamos em nada o progresso. Mas a gente pode trabalhar pelo progresso. Porque se é uma lei, tudo deve evoluir. E parte da evolução e de lei eu não entendi. Lei do progresso. Tudo tem que progredir. Então eu auxilio o progresso. Primeira coisa que eu faço é arejar minha cabeça. Se tudo evolui, se tudo se amplia, se tudo se melhora, começa por você. A partir dali eu vou ajudar o meu trabalho, a minha família, vou criar ela bem, o meu relacionamento, vou fazer bem o meu relacionamento. Quero que ele progrida. Meu trabalho, eu quero que ele progrida. A minha sociedade, eu quero que ela progrida. Aquilo que não está bom, eu quero que melhore. A natureza está em perigo, eu tenho que ajudar, eu tenho que melhorar a minha relação com a natureza. Progresso. Progresso, progredir. Porque se o mundo for um mundo feliz, é só eu que me beneficio? Se o mundo for um mundo bom, um mundo pacífico, um mundo harmonioso, é só para mim? Não, é para todos. E se todo mundo estiver bem, se todo mundo estiver feliz, se todo mundo estiver progredindo, o que acontece comigo? Eu vou junto. Eu vou ter alguém feliz do meu lado, eu vou ter alguém trabalhando na minha frente, eu vou ter um vizinho. Quando a gente entende a lei de progresso e trabalha pela lei de progresso, nós vamos beneficiar a nós e a todos. Mas a gente tem que levantar da cama de manhã cedo e fazer esse propósito. Nós estamos aqui para trabalhar. Então, trabalhar. E Deus e os Espíritos dizem assim, Joana de Ângeles diz assim, seja feliz. Tu não está encarnado? As coisas não estão boas? Só ligar a televisão, aí você vai ver um monte de barbaridade. Nós estamos cercados de barbaridade? Não. Mas seria bom que essa nossa felicidade, essa nossa harmonia, essa nossa paz, a sociedade como nós a temos, também servisse para os outros. Vamos desejar isso para eles, no mínimo. Se as coisas não estão boas, vamos trabalhar para que fique. E essa mudança ela não é automática, nós vamos ter que... A sociedade evolui a passos lentos. Mas eu sou a sociedade também. Eu tenho que estar inserido nesse processo. Em nosso próprio favor, devemos cobrar ânimo novo a cada dia e buscar conscientemente se libertar das doenças. Pois para quem medita e crê, a dor será antes uma lição e a enfermidade será antes uma bênção. Então, mesmo a dor e mesmo a enfermidade, elas são lições para nós. E nós temos que nos cobrar todos os dias ânimo novo. Talvez certas coisas importantes para nós, a gente devesse colocar assim um papelzinho lá no espelho do banheiro, levantou de manhã, lavou o rosto, secou com a toalha, está lendo lá, ânimo novo. Trabalhar as virtudes, fugir dos maus pensamentos, conhecer a mim mesmo. Porque a gente coloca essas frases lá e vai lendo, e de repente um dia a gente para na frente e diz, nossa, o que é isso? O que é isso? O que significa isso? Porque a gente pensa que são só palavras. E essas palavras, elas são ditas, as pessoas dizem, publicam nas redes sociais. Não, elas são verdades profundas. E elas precisam ir profundamente em nós. Elas precisam entrar profundamente em nós. Porque senão nós vamos passar pelas lições e não vamos aproveitar o que elas têm para ensinar. E o que acontece quando a gente vai na escola e não aprende a lição? Tem que fazer tudo de novo. Imagina você vir, passar um perrengue danado na época da transição planetária, vir na condição que você vem, enfrentar uma encarnação inteira
desencarnar, chega na realidade espiritual, estamos felizes, você voltou. O que tu aprendeu? Pois é. Nada. Que pena. Volta e faz tudo de novo. Pensa. Pensa voltar e ter que enfrentar tudo de novo. Porque a gente não olhou. A gente não saiu da gente mesmo e não olhou. Estava ali, ao nosso redor. Nós temos o Cristo para mostrar o caminho. Nós temos a doutrina espírita, tem as outras religiões, tem as coisas da cultura e da sociedade que nos chamam, que nos alertam. A gente se fecha dentro da nossa própria capa, acha que está chovendo e que está quente, que não pode, que não dá e que não consegue, e passa uma encarnação inteira e chega lá e não aprendi nada. Mas evoluiu o quê? E a virtude que você tinha? Cara. Então vamos lá, vamos de novo. Nós não estamos aqui, nós não estamos passando. Qual que é o melhor elemento? O ferro, o melhor ferro, o melhor cobre, o melhor ouro. Qual que é? O puro. E como é que você purifica o ouro? Tu joga no cadinho, esquenta ele, que ele derrete tudo, tu tira tudo que não presta, sobra o bom. Mas ele tem que ir no cadinho. Ele tem que derreter, ele tem que sofrer. Mas se a gente sofre e reclama, se a gente sofre e não sabe por que está sofrendo, se a dor nos visita e nós não estamos nem aí, nós só reclamamos, perdeu. Perdeu o Playboy, né? Que nem eles dizem. Nós estamos aqui. A lição está aqui. Nós estamos aqui para aprender. Está tudo pronto, está tudo preparado. Os espíritos, os bons espíritos, os espíritos familiares, os mentores, eles estão ali e eles estão dizendo, vai. Não. Põe a faca no dente, mergulha. Vamos lá com o tubarão. Não vamos ter medo. Medo do quê? Um espírito que não tem nada que destrói o espírito. O espírito, depois que Deus constrói ele, que Deus faz ele, infinito. Nada atrapalha o espírito, a não ser ele mesmo. Vamos nos libertar disso. E vamos aproveitar cada lição. Vamos pegar aquela nossa vontade assim, cara, e vamos encher ela de carvão, e vamos encher ela de gás, e vamos inflamar o mundo, começando por nós. Em nosso próprio favor, devemos comandar as exigências do nosso temperamento, pois a maior das vitórias é aquela que se consegue nos refolhos do espírito. O temperamento pode gerar simpatia ou desagrado. Então o temperamento é como eu vejo, é como eu tenho. Eu posso olhar um copo de água e dizer que ele está quase cheio, ele está pela metade. E eu, otimista, digo, nossa, ele está quase cheio. E o outro com temperamento reverso olha o copo e diz, está acabando. Isso é o temperamento, é como a gente olha. A situação é a mesma, mas como eu vejo. Eu sou um otimista ou eu sou um pessimista? Eu acredito que Deus é pai ou eu imagino que Deus é um carrasco? Que Deus é um cidadão temperamental, que um dia ele me ajuda, no outro dia ele me pisa? São conceitos importantes que nós temos que trazer para dentro do nosso espírito. Se a maior vitória é aquela que está lá dentro do espírito, ninguém vai ver. Mas você vai saber. Você vai levantar da cama e vai dizer, Deus, é bom, eu consigo, eu estou vivo. E enquanto eu estou vivo, eu tenho elementos para me superar. Eu tenho auxílio espiritual. Mas eu tenho que dizer para mim mesmo, eu tenho que colocar lá dentro de mim que é uma vitória. E ninguém vai ver. Mas eu vou saber. Porque é entre eu e Deus. E Jesus para me orientar para chegar lá. Ninguém mais vai ver. Ninguém vai bater palma. Ninguém vai dizer que você é bom. Mas você vai saber que você é bom.
que você está indo, que você está conseguindo. E que está dando certo. Quando eu mudo o meu temperamento, quando eu coloco as exigências para mim, para o meu processo evolutivo, porque é bom para mim. Mas ninguém vê, não importa. Cada um está fazendo o seu esforço. E essa luz, esse ânimo, essa energia que você encontrou, ele também vai encontrar. E quando você olhar no rosto dele, você vai ver que ele está sorrindo com os olhos, apesar da dificuldade que ele está passando. Você diz assim, lá dentro dele tem aquilo que eu vi dentro de mim. Eu sei aonde ele está, porque eu estou vendo. Mas eu experimentei antes. Eu sei do que eu estou falando. Em nosso próprio favor, devemos procurar sempre nos enriquecer de luz, pois o universo divino é todo um hino de exaltação, ordem e equilíbrio. Vamos fazer só um segundinho de silêncio. O universo, nesse segundinho, ele está trabalhando. Tu escutou alguma coisa? Tu escuta o sol fazendo o que ele tem que fazer? Tu escuta a lua? Tu escuta a natureza? Silêncio e harmonia. Tu escuta o sol se queixando? Tu escuta a natureza se queixando? Nós nos queixamos. E nós temos muito mais do que a natureza. Nós estamos no ápice da criação. Nós somos o ápice do desenvolvimento do Cristo e de Deus. Nós estamos no nosso melhor momento agora. Nosso processo evolutivo agora. Nunca nós estivemos num ápice tão grande de evolução como nós estamos agora. Individualmente. Porque se você voltar uma encarnação para trás, às vezes já é problema. Se voltar 5, lá estamos nós com capa, espada, armadura, com dinamite, com metralhadora. Então, cada dia que nós vivemos é o nosso melhor. Cada dia que nós vivemos, nós estamos no mais alto grau do nosso processo evolutivo. Nunca nós estivemos tão evoluídos como estamos agora. Significa que nós estamos progredindo. E quanto mais nós subimos, mais nós vamos encontrar elementos que vão nos testar. Para alguém que está no começo da caminhada, obstáculos pequenos. Para quem já está no meio da caminhada, obstáculos maiores. Porque você já é capacitado, você já não está novato começando. Você não chegou ainda. Mas você já está no meio da caminhada. Os obstáculos são maiores, os degraus são maiores. Mas tem gente que está lá no topo, no cume, dizendo, vem que tu consegue. Ah, mas não vai dar certo, não vou conseguir. Vai, vamos lá. E não tem. Você tem que usar as pernas, os joelhos, as mãos e subir. Tem que caminhar. Se enriqueça de luz, fique feliz, encontre a felicidade nas coisas. Busque, trabalhe, promova a felicidade. O universo vai te reproduzir isso, vai te retribuir, vai trazer de volta para você. E se nós nos espelharmos no universo, hino de exaltação, ordem e equilíbrio, nós podemos perfeitamente trazer isso para a nossa vida e nos motivar dessa maneira. Em nosso próprio favor, devemos nos libertar dos pequenos algozes do egoísmo, da ambição e da disciplina, da displicência, nos tornando mais que bons homens, nos tornando cristãos legítimos. O Cristo nos convoca, o Cristo deu o seu exemplo, ele mostrou como era para fazer, e nós, como seguidores dele, como alunos do Cristo, como trabalhadores na sua seara, porque o nosso planeta é a seara do Cristo, nós podemos sim nos filiar a essas correntes do bem, nós podemos nos motivar, nós podemos trazer de dentro de nós aquilo que nós somos, espíritos inquebráveis, nós podemos motivar as nossas forças, os nossos elementos íntimos e mudar aquilo que nos cerca, mudar os pensamentos, nos enchermos da luz
que nunca para de brilhar, e nos sintonizarmos com o universo, que é paz, harmonia e ordem. Se nós nos motivarmos por essas palavras do Espírito, nós vamos carregar conosco mesmo as lições que precisamos. O livro é muito bom. Se vocês um dia encontrarem e conseguirem ler, ele com certeza vai trazer muitas lições e vai trazer compreensões. A doutrina espírita traz perguntas e respostas que Kardec fez aos mentores espirituais e que, se nós estudarmos, meditarmos e aplicarmos em nós mesmos, com certeza iremos evoluir e progredir de forma consciente, de mente aberta, como é a necessidade para nós que estamos encarnados. Gostaria de convidar a todos para que nós fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso espírito até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso mestre e guia, até os amigos espirituais, solicitando deles paciência e cooperação, para que nós possamos despertar em nossos processos evolutivos e nos transformarmos em alunos diligentes e trabalhadores do nosso próprio psiquismo, do nosso próprio espírito e compreendedores daquilo que possuímos como elementos facilitadores da nossa jornada e que muitas vezes nós desprezamos e não conseguimos sintonizar. Que o Mestre Jesus tenha paciência conosco, que Ele não permita que nós o abandonemos agora que conseguimos ver as suas luzes e que o caminho que devemos seguir seja iluminado pela luz do seu saber e da sua certeza. Que nós possamos nos fortalecer em oração e possamos nos dirigir para o nosso futuro de espíritos perfeitos, herdeiros do patrimônio divino que todos somos, mas que precisamos realizar em nós o trabalho de merecimento e de lapidação. Que assim seja.